Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma aula de Lógica Computacional 2. E, sim, a aula de hoje é para gente tirar dúvidas da nossa atividade que vocês têm com prazo de entrega até amanhã, se eu não me engano. Não é? Que é a avaliação de vocês. Deixa eu até conferir aqui, só para ver se eu não estou falando besteira. Isso, até amanhã, que é o trabalho de interpretação na lógica de predicados. Tá? Já tem 5 entregues aqui, então já tem gente fazendo. Parabéns. E algumas pessoas, né, estavam com dúvida, né? Aí já vou tirar a dúvida aqui, caso outras pessoas tenham a mesma dúvida. Me perguntaram se o trabalho tinha que ser feito à mão e para tirar foto e escanear, ou para enviar para mim, ou se poderia ser no Word. Pode ser no jeito que vocês quiserem. Pode ser no Word, sei lá, no Excel, se vocês acharem, num PDF, no caderno e tirar foto. Pode, sei lá, escrever na parede de casa e tirar foto. Só depois não vai falar que a culpa é minha, né? Se levar esporro da mãe ou do dono do apartamento onde vocês estão alugando, aí a culpa é de vocês. Se quiser tatuar no braço e fazer também, mas depois não se arrepender, a culpa não é do professor. Mas de qualquer forma que vocês fizerem e vocês me enviarem o que vocês fizerem e eu conseguir ler e entender o que vocês estão fazendo, ótimo. Então, para mim, pouco importa a forma como vocês produziram aquele resultado, desde que o que foi produzido está de acordo com o que foi pedido, que vocês, né, identificaram naquelas fontes que eu falei, né, na mídia, jornal, internet, rede social, um argumento, pegou aquele argumento, converteu para fórmulas da lógica de predicados, pegou aquelas fórmulas, né, convertidas do argumento que vocês selecionaram e geraram a interpretação dos símbolos livres daquela fórmula e depois provaram, seja que ela é verdadeira ou seja que ela é falso, utilizando a interpretação daquelas fórmulas. É isso, né? Esses 4 passos que nem está lá descrito no enunciado para vocês. Aí tem alguém perguntando, pode tirar da página grandes manchetes do jornalismo brasileiro? Eu não conheço essa página, mas imagino que sim, desde que você consiga de lá extrair um argumento qualquer. Sim, não precisa ser um argumento assim, mas esse argumento ele é falso. Não tem problema. Vocês em algum momento, lá no finalzinho da atividade, vocês vão provar se ele é verdadeiro ou falso. Ótimo. Né? Mas ele é meio fictício. Tudo bem, não tem problema. Porque a lógica ela é capaz de provar se o argumento é válido, não se o argumento é real. Tá? Então, se ele é fictício ou não tem problema. Tá? Se ele é um argumento clássico ou um argumento, sei lá, com falhas lógicas gritantes, se vocês conseguirem, se ele tiver minimamente estruturado para você conseguir traduzir em fórmulas, ótimo, que aí a gente serve como exercício para provar. Se um argumento com falhas for traduzido, eu consigo provar? Não consigo provar? Eu consigo criar uma interpretação? Se eu mudar a interpretação, ele deixa de ter aquelas falhas? Tudo isso é um ótimo exercício para a gente entender qual é o potencial da linguagem de lógica no entendimento de todos esses discursos e argumentos. Então, sim, pode ser, né, um discurso, mesmo que seja hipotético, mesmo que seja com falhas, mesmo que seja questionável, desde que você consiga pegar o argumento e traduzi-lo para a fórmula. Se você conseguir traduzir para a fórmula, dali em diante, tá com a gente, né? Tá com a lógica, e a lógica vai dizer o que dá para se dizer daquele argumento. Tá? Aí falaram mais alguma coisa aqui? Se o argumento pode ser algo do seu dia a dia, pode. Tipo assim, pode ser um argumento que a sua mãe fala para você toda vez que você vai fazer tal coisa e que você já tá de saco cheio e você fala assim, não, tá, vou usar o argumento que minha mãe fala que, sei lá, se eu
sei lá, um argumento desses nada a ver de cabeça de mãe, e que você vai lá, pega o argumento, estrutura, cria, traduz ele em fórmula, gera, né, as interpretações e prova a interpretação se verdadeiro ou falso. Relacionado a, sei lá, instrumentos musicais, que nem você falou aí, pode ser também, né? Ah, tipo, se um acorde é formado por 3 notas, se você tirar uma nota desse acorde, você deixa de ter um acorde, você passa a ter um sei lá o que. Estou tentando inventar aqui enquanto eu falo. Então, sim, pode ser algo nessa linha. Se você conseguir pegar o argumento, ele tiver elementos, premissas, né, e conclusão em quantidade suficiente para você montar um argumento, e você consegue traduzir eles em fórmulas da lógica de predicado e fazer tudo o que vem a seguir, né, que é escrever as fórmulas, interpretação e provar a verdade ou falsidade, ótimo. Nas aulas o senhor prova verdade e falsidade. A gente tem que provar os dois ou só um? Só um já é o suficiente. Tá? Até porque, dependendo do argumento que vocês colocarem, fica super simples provar um e extremamente difícil ou às vezes até impossível provar o contrário, dependendo da fórmula, dependendo da interpretação que você cria. Então eu não quero dificultar ao ponto de, se vocês selecionarem um argumento que é desse tipo, vocês não vão conseguir provar a falsidade, por exemplo, ou vão ter uma dificuldade absurda. Não, eu quero que vocês me mostrem que vocês sabem como identificar um argumento, traduzir o argumento em fórmula, criar a interpretação dos símbolos livres daquela fórmula e demonstrar a falsidade ou a verdade de um argumento. Isso daí é o suficiente. Não precisa ser o grande demonstrador de interpretações. Não. Se você é capaz de demonstrar uma, mesmo que seja simples, uma que você tenha selecionado e que seja o lado mais simples dela, né? Tipo, provar que é verdade é fácil, que é falsidade seria difícil, dependendo para fórmula, né, e a interpretação que você selecionou, tudo bem, prova a mais simples. Mas eu vou identificar se sua demonstração foi feita da forma correta, seguindo, como por exemplo aquele vídeo que eu mostrei para vocês, como que é feito a demonstração, se uma interpretação é verdadeira ou falsa. Eu estou mais interessado se a forma como vocês estão fazendo está correta, do que mas eu só provei a verdade, não provei a falsidade. Tudo bem, você provou a verdade, seguindo os passos corretos, tendo o cuidado na hora de aplicar cada uma das interpretações de forma correta, com critério correto, ótimo, não tem problema. Se a notícia que você selecionou ficou sendo bem parecido com o do vídeo, tem problema? Não. Lógico que, se eu achar que, cara, não, o cara pegou do meu vídeo, mudou uma palavra e quis mandar um caô de que tá fazendo algo diferente, aí talvez fique suspeito. Aí eu posso questionar alguma coisa, mas fora isso, não. Se achar assim, ele pegou uma outra notícia, mas quando traduziu, as fórmulas ficaram bem parecidas. Cara, é bem assim mesmo, porque, isso é até para demonstrar que muitas vezes os raciocínios que as pessoas fazem, sejam no dia a dia, sejam na mídia, eles são bem parecidos. Se você entende a lógica por trás daquilo, você sabe fazer um raciocínio ou sabe fazer outro. Esse é o poder da lógica, né? Da linguagem de lógica. Que se você estrutura o raciocínio lógico para uma coisa, você mudou aquilo, tem que ser válido do mesmo jeito. É por isso que a gente fala que as pessoas têm que ser coerentes no raciocínio delas. Às vezes ele aplica um raciocínio para para político, aí ele fala, não, se acontecer isso, se tal político fizer isso, depois fizer aquilo, isso tá errado. Aí ele pega e tira do político e passa não, agora são alunos na sala de aula. Aí você fala não, mas aí é diferente. Por quê? Se a lógica tá funcionando para um, tem que funcionar para o outro. Se você mudar o elemento, mudar o conjunto, a lógica tem que funcionar do mesmo jeito.
Então, às vezes, acontece isso, de você, não, mas eu peguei uma reportagem totalmente diferente, mas quando eu fui traduzir para a fórmula ficou quase idêntica à sua. Sim, isso pode acontecer e não é problema, tá? Só que, lógico, fica mais divertido se o argumento de vocês for pelo menos levemente diferente dos que eu demonstrei para vocês entenderem como é que faz, né? Sim, mas um argumento ele tem que ter, sim, mais, sim, um pouco mais elementos do que simplesmente se P então que, né? Porque aí ele é, sim, muito óbvio. Tem que ter, sei lá, pelo menos umas duas premissas, né? Tipo, se acontece isso, né? Tipo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se acontece isso e aquilo, então um outro, né? Tem que ter uma, né? Algumas premissas e uma conclusão para ficar, sim, mais divertido de trabalhar. Lá no vídeo eu comecei com alguns bem simplesinhos, né? Lógico, porque a gente tem começado mais simples e depois fui construindo com alguns um pouco mais elaborados, né? Que tinha se então, tinha se somente se. Vocês não precisam ficar com, sei lá, 10 elementos na fórmula, não, né? Sim, pelo menos algumas, sim, pelo menos duas premissas e uma conclusão que compõe a partir daquelas premissas. Daí em diante qualquer coisa tá valendo, tá? Sem problemas. Tá? E sim, lembre-se, vocês têm até amanhã para entregar isso. Então, sim, nessa aula é para tirar algumas dúvidas, né? Caso tenha algumas dúvidas específicas. Se não tiver dúvidas, a gente pode, vocês podem ainda mandar mensagem para mim pelo Google Sala de Aula ou por e-mail para tirar dúvida até, sei lá, até amanhã, né? Lógico que, por favor, me dê tempo para eu responder, né? Se vocês me mandarem 11h59 da noite, né, de amanhã, talvez eu não consiga responder a tempo. Então, né, tentem, né, se tiverem dúvidas, mandar a dúvida antes para eu ter tempo de responder e ajudar vocês caso isso seja possível. Ah, tá. Diga, qual é a sua dúvida sobre os quantificadores? Tá, diga. Sim, diga que eu falo, pode digitar, pode ser no chat também. Tá, sim. A diferença primordial, sim, conceitual do para todo para o existe é que se eu tenho o para todo, sim, qualquer um desses dois, para todo e o existe, eles são quantificadores aplicados a uma fórmula, tá? Então ele vai ter para todo de uma variável, né, para todo x, por exemplo, e uma fórmula em seguida. Ou existe x e uma fórmula em seguida. Quando eu estou aplicando para todo x e uma fórmula, eu estou falando que para que o para todo x fórmula ser verdade, qualquer valor que eu associe a x satisfaz aquela fórmula, né? E quando é um existe, eu estou falando que existe algum valor de x, pelo menos um, que se eu colocar naquele valor de x, ele vai atender aquela fórmula. Então, vamos supor assim, se eu for falar aqui que todos os Vingadores têm superpoderes, tá? Isso que eu estou falando, se eu for traduzir numa fórmula, eu estou falando para todo x, onde x é um membro dos Vingadores, né? Então, esse daqui é o meu para todo.
e em seguida eu tenho a fórmula, que aí seria, sei lá, o x tem poderes, então seria um P de x, né? Seria um predicado simples, que significa o P de x, que é a pessoa X tem superpoderes, tá? Então isso seria, né, eu afirmar que para todo X, P de X, né? A expressão completa seria para todo X pertencente ao conjunto dos Vingadores, P de X, onde a interpretação de P de X nesse caso seria a pessoa X tem superpoderes. A outra forma de eu escrever isso, usando outro quantificador, seria existe X, P de X, que seria eu falar que existem Vingadores que têm superpoderes. Tá? Aí com o conhecimento de vocês sobre quem são os Vingadores e quais são, né, os superpoderes ou a ausência deles de cada um, a gente pode começar a falar assim, tá, para todo X, P de X, nesse caso, todos os Vingadores têm superpoderes? A gente ia falar, eu acho que não, porque a Viúva Negra não tem superpoder. Ela é um humano com treinamentos avançados, mas não tem superpoder. O Gavião Arqueiro não tem superpoder. Então, nesse caso, é falso. Porque não são todos os Vingadores que têm superpoderes. Mas se eu analisar o existe X, P de X, que é existem Vingadores que têm superpoderes, aí a gente começa a ver, opa, talvez, né? Porque aí eu tenho o Thor, que tem superpoderes. Aí eu tenho o Hulk, né? O Bruce Banner, que tem, né, superpoderes. E assim, aí eu posso falar, tá, o existe X, P de X é verdadeiro. Já o para todo X, P de X não é verdadeiro. O existe, então, pode ser usado para afirmar algo contrário? Sim, eu posso ter tanto o existe X não P de X, né? Eu falar, existe um X que torna essa fórmula falsa, ou falar assim, não existe X, P de X. Todas essas coisas são possíveis, tá? Então aí são todas as combinações. E lá onde eu demonstrei a interpretação, né, quando eu estava definindo as interpretações, eu mostrei para vocês como que se traduz um não existe P de X para, né, um para todo não P de X, e da mesma forma um não para todo X P de X, como que ele se traduz num existe X não P de X, né? Tem as duas formas que, né, de um passa para outro. Eu passo o não para, sim, traduzindo, né, de forma mais solta, seria como se eu passasse o não para dentro da fórmula e o para todo vira existe, ou existe vira para todo, que seriam duas formas de dizer a mesma coisa. Seria como eu falar assim, existem, sim, quando eu falar, usando o exemplo dos Vingadores, nem todos os Vingadores têm superpoderes. Aí se eu traduzisse isso na fórmula, seria não para todo X, P de X. Eu posso dizer a mesma coisa, só que de outra maneira, que seria eu falar assim, que existem Vingadores que não têm superpoderes. É a mesma coisa. Se um é verdade, o outro é verdade também, porque os dois significam a mesma coisa. Quando eu falo nem todo Vingador tem superpoderes, eu estou, sim, obrigatoriamente dizendo que existem Vingadores que não têm superpoderes. Tá? As duas coisas são a mesma coisa. Tá? Então, se uma é verdade, a outra é verdade. Se uma é falsa, a outra é falsa. É quase que literalmente 6 e meia dúzia. Tá? Tranquilo. Então, é isso, né, que nós estamos lidando. Lógico que quando a gente está lidando com as fórmulas, a gente meio que se distancia do significado dela. Mas a gente tem que ter a capacidade de transitar em todos esses níveis. Pegar o significado, chegar na fórmula,
interpretação e demonstrar se é verdadeiro ou falso, que é exatamente o que eu estou pedindo para vocês no trabalho. Viu como parece até que foi tudo programado aqui para ficar bonitinho gravado no vídeo, né? Por falar nisso, eu já vou dar uma de youtuber aqui, porque eu preciso de 2 inscritos no meu canal para completar 100 inscritos, né? Então, não se esqueça da sua inscrição, apertar o sininho e dar like no vídeo. Mas fora a parte de que eu tô com 98 inscritos e quando eu completar 100 eu posso mudar o link do, do canal, já, né? Fora o restante é uma meia piada. E é Paulo Nunes PhD, se eu não me engano, o nome do canal, mas o link tá aquele link aleatório gerado lá que avacalha. Eu gostei do nome desse canal aí que colocaram no chat aí, Deficiente. Eu gosto de trocadilhos, de jogos de palavras. Eu curti. Porque aí tem, né? Brincadeira do desenvolvedor ciente, consciência das coisas, ciente das coisas. Curti. 100 inscritos! Êêê! Obrigado. Cada um ganhou um. Muito obrigado. Rumo à plaquinha do 100k? Sim. É um rumo bem longo, mas tem que começar, né? Todo mundo que tem 100k hoje, algum dia tinha 100 inscritos, né? Então, se tivermos dúvidas sobre o trabalho, né, ainda temos tempo para responder. Mas se não tivermos dúvida, a aula de hoje era para a gente tirar dúvidas do trabalho e para lembrar para vocês que a partir de semana que vem estamos no nosso recesso de final de ano. Certo? Então a última atividade que vocês têm para fazer na nossa disciplina aqui, antes do recesso do final de ano, é esse trabalho, né, de interpretação que vocês têm até amanhã para entregar. Após isso, nós estamos em recesso e retornamos na semana do dia 23, do dia 24 de janeiro, tá? Então, né, se preparem, né, para o recesso. Tentem não esquecer de tudo que vocês aprenderam durante, né, essa parte do semestre, porque nós vamos precisar desse aprendizado na segunda parte do semestre. Certo? E tentem não comer demais no Natal e Ano Novo, né? Para não subir o colesterol, não encher a cara de álcool demais. Comer mais? Sim, tem isso também, né? É porque assim, tem muita comida boa também, né? Aí fica difícil de resistir. Eu concordo. Mas exercer um pouquinho de autocontrole também é bom. Então tente gerenciar um pouquinho para não exagerar, né? As taxas de colesterol e triglicerídeos ajudam. Assim, eu tenho essa preocupação porque eu sou um pouco mais velho do que vocês, né? Vocês jovens, o corpo aguenta um pouco mais de abuso. O autocontrole no dia seguinte. Que seja, assim, se tiver autocontrole no dia seguinte, já é alguma coisa, né? Porque tem gente que não tem autocontrole nem no mês seguinte, né? Aí fica difícil. Já emenda Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, vai tudo, né? É uma lenha só. Emenda um ano no outro. É igual aquele meme, né? Você engordou não foi por conta do que você comeu entre o Natal e o Ano Novo. Foi o que você comeu entre o Ano Novo e o Natal, né?
Ah, oi, diga. Uhum. Sim, isso. Facilita o entendimento. Tipo assim, aquilo nos exercícios eu separei em três para facilitar o entendimento, sim, de vocês sobre o que eu estava explicando. É obrigatório aquilo? Não, não é obrigatório, tá? Mas ao processar, ao separar em fórmulas, você vai inevitavelmente cada trecho daquele vai virar uma fórmula separada, tá? Porque vão ser as premissas. Então eu já separei as frases ali para deixar mais claro que cada frasezinha vai virar uma premissa. Mesmo que seja um texto longo de, sei lá, 100 linhas e você vai traduzir, cada afirmação do texto longo de 100 linhas vira uma premissa. E em algum momento ele vai falar, ah, como isso junta com isso e com aquilo, então eu consigo concluir tal coisa. Então ele vai em algum momento juntar as partes para tirar a conclusão. Aí está o argumento montado como um todo. Facilita para a gente entender se a gente isolar. Ah, essa parte é uma premissa, essa é outra premissa, essa é outra premissa, e ele está montando as premissas na conclusão dessa forma. Por isso que eu separei no meu exercício. Vocês precisam fazer o mesmo? Não, se vocês conseguirem fazer isso sem se perder no meio dessas várias frases e várias afirmações. A minha dica, principalmente se vocês tiverem um pouquinho de dificuldade, é justamente separar em frases separadas, que isso facilita o entendimento, a elaboração das fórmulas e o raciocínio de vocês. Mas quem não precisar, quem achar que assim, ah não, eu consigo fazer sem separar, beleza, manda ver. Tranquilo. Sim. Tá? É só uma dica para facilitar o serviço de vocês. Tá? Mas quem tiver confiante, tranquilo. Tá? É só. Aquilo sou só eu, sim, é hábito de professor, tem que ser didático a cada momento. Então, o didatismo estava ali também. Diga. Sim. Sim, sim, tem algumas coisas, tipo, o coisa que é ou é certo ou é errado, tipo assim, que não tem outra forma de fazer, eu, sim, fica mais difícil eu considerar. Mas, por exemplo, quando você pega a parte de você pegar ah, o texto que você selecionar e traduzir na fórmula, não existe só uma forma de fazer. Existem várias formas de fazer. Você pode pensar, ah, isso daqui é um predicado. E ou pode ser assim, ah, esse trecho todo é um predicado. Eu não vou ficar assim, ah, não, seria melhor se ele pegasse cada pedacinho um predicado diferente. Você selecionou de forma diferente, ótimo. Isso vai ter consequências lá na frente, né, depois quando você for interpretar. Mas tudo bem, não, eu não vou ser assim, ah, essa é a forma certa e essa é a errada. Não. E vou dar dicas para vocês de, sim, qual, sim, à medida que eu identificar os erros que forem cometidos depois da entrega, da minha correção sobre o trabalho, aí eu vou dar dica. Ah, assim, desse jeito, teria sido melhor. Por quê? Ah, porque aí você conseguiria fazer isso, do jeito que você fez você não consegue. Mas isso daí, sim, é nível mais, assim, um pouco mais de amadurecimento que eu ainda não espero de vocês no ponto em que nós estamos, tá? E na hora de interpretar, tipo, ah, eu interpretei, eu associei, eu criei a interpretação assim, dava para criar outra interpretação? Dá, vão ser várias interpretações possíveis. Como você vai interpretar é uma escolha de vocês, desde que vocês sigam a definição correta do que é uma interpretação, né? Vocês vão precisar interpretar todos os símbolos livres. Se vocês, ah, ficou um símbolo livre que você não colocou interpretação, aí, sim, não dá para eu, né, considerar alguma coisa, porque você só mostrou que você
não entendeu exatamente o que são os símbolos livres e não entendeu que todos os símbolos livres precisam ser interpretados para você fazer o passo seguinte. Isso, né, eu vou ser um pouco mais criterioso. Mas se, não, na hora que você criou a interpretação, a sua ficou diferente do que eu faria, daqui um colega fez sei lá, num argumento similar, não, isso daí não tem problema nenhum. E na hora de demonstrar se é verdadeiro ou falso, também tem umas regrinhas, né, que são as definições lá de interpretação que vocês têm que seguir, né? Mas fora isso, vocês têm muita liberdade de como fazer, né? Esse trabalho ele está estruturado para vocês terem bastante liberdade e ele vai aceitar bastante abuso sem vocês perderem muita coisa, né? Eu vou focar na hora de corrigir bastante no quanto vocês entenderam de cada etapa do processo, né? No quanto vocês entenderam de como pegar um argumento e traduzir para a fórmula, de como vocês entenderam na hora de pegar a fórmula e gerar a interpretação, tá? De cada uma dessas coisas, tá? E fora isso, né? Se, professor, não entendi nada, fui muito mal no trabalho, não fiz nada. Cara, nós ainda estamos bem no início da disciplina, a gente tem bastante coisa pela frente, tudo isso dá para recuperar. Então, não se desesperem. Se, professor, estou inseguro, não sei se vai ser certo. Façam o melhor que vocês conseguirem, o melhor que vocês entenderem, e o resto a gente acerta. A gente tem bastante tempo para correr atrás do prejuízo caso, né, alguma coisa dê errado. Mas tenho certeza que vocês vão dar conta. Isso não é nada de outro mundo, não. Tá? Fiquem tranquilos. Mais alguma dúvida? Não? Sem dúvidas? Então, não tendo mais dúvidas, só me resta desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para quem não entrar em contato comigo para tirar dúvidas sobre o trabalho até essas datas. E um bom trabalho, né? Para quem ainda não entregou, né? Para que vocês aprendam, entendam o que estão fazendo e percebam que, né, vocês estão adquirindo conhecimento nessa disciplina para, né, melhorarem como profissionais no futuro. Beleza? Então, bom Natal a todos e a gente se vê após o recesso. Boa tarde, boa tarde. Falou. Feliz Natal a todos. Rumos aos 100 mil inscritos no meu canal. Até mais, povo. Ó, quem sabe aí, eu vou analisar a possibilidade. Começar pelo Miranha. Claro.